Boa noite, meus irmãos. Que mais essa oportunidade que temos de aprender mais sobre a nossa doutrina seja produtiva nessa noite e que possamos sair daqui mais um pouquinho sábios do que chegamos. Fabiano? Muito boa noite a todos. Vamos falar então dos flagelos destruidores, né? Aí a gente está vendo um dos flagelos mais famosos da história, que é a erupção do Vesúvio na cidade de Pompeia, que deixou milhares de mortos. E a gente se pergunta o que são esses flagelos, né? E Jesus mesmo nos traz, né? E a espiritualidade nos informa que é um processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente a todos. Jesus já nos advertia no Sermão da Montanha. Olhem só. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome e terremoto em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. E aí, Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta por que Deus permite que a humanidade, né, sofra esses flagelos. E a espiritualidade é muito direta ao responder, para fazê-la progredir mais depressa. Também pela regeneração moral dos espíritos que tem que passar por esses flagelos, né, e ter uma lição moral de tudo isso. Porque se veja o objetivo, os resultados, né? Para que se veja esses objetivos, o resultado, é preciso que eles possam ser apreciados adequadamente. Não pode só sobre a nossa ótica humana. É preciso ver além, né, de todos esses resultados. E para que se realize em alguns anos o que se exigiria em muitos séculos. O homem tem muito a aprender. E aí a gente está vendo um dos piores flagelos destruidores por obra dos homens, a bomba atômica. Esse terrível artefato de guerra que ceifou milhares de vidas nas duas vezes em que foi utilizado. Bem, nós podemos passar o slide, né? Mais um. O homem poderia evitar esses flagelos, meus irmãos, se fosse mais cuidadoso em suas escolhas. Ali a gente tem uma fotografia de um bueiro de uma cidade, entupido de lixo, de garrafas, tudo. E depois, quando vem as chuvas, né, acontece aquelas enchentes muito graves, aquelas inundações, porque a água não escoa por esses esgotos, né? E Deus dá outros instrumentos de progresso para o homem, pelo conhecimento do bem e do mal. O homem sabe quando está fazendo mal e sabe as consequências, muitas vezes, do que vai acontecer. Mas nossa imperfeição nos leva para os caminhos mais ásperos e tortuosos. Nós vimos a explosão recentemente em Beirute, que foi uma negligência total. Um produto químico altamente perigoso, estocado perto de uma fábrica de fogos. E bastou uma faísca ou outra e já temos aquela tragédia de milhares de vítimas e mais de 300 mil pessoas com suas casas prejudicadas. Necessário, então, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Vejam, esse necessário seja castigado não é Deus, castigado ele mesmo pelos seus próprios atos. Os flagelos também são provas, flagelos, né, são provas que dão ao homem a ocasião, olhem só a oportunidade, de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Nós temos visto nessa pandemia, claro, muitos atos de responsabilidade, mas também temos visto muitos atos de solidariedade. Pessoas que se juntam para levar refeições, levar mantimento àqueles que mais necessitam, àqueles que perderam renda com essa pandemia. E o homem, nessas ocasiões, ele acaba exercitando sua inteligência para poder atenuar ou mesmo acabar com esses flagelos. É a fotografia que a gente está vendo ao lado aí, né, de um helicóptero combatendo o incêndio.
Se fosse por bombeiros, apenas teriam que entrar num mato fechado, quem sabe correndo um grande risco. Então, um helicóptero traz a água, né, nessa solução técnica, né, para que se possa combater esse incêndio. Bem, dentre os flagelos, nós temos os flagelos naturais, né? E dentre as pestes, que antigamente se chamava muitas doenças, né? Tinha a peste bubônica, peste negra, mas hoje são as epidemias, as pandemias, né? Dentre esses flagelos naturais, nós temos fome, inundações, intempéries, e seja muitas vezes a seca ou enchentes que destroem lavouras, destroem o que seriam alimentos, né? Nós temos terremotos, temos vendavais, erupção de vulcão, furacões, incêndios, enfim, há uma infinidade, né, de eventos naturais que são tragédias, que são flagelos, que a gente se apavora, parece que vai acabar o mundo no momento daquele vendaval forte, do tornado, né, de uma erupção do vulcão está perto, ou de um terremoto, enfim, não deve ser nada agradável, né, estar num lugar assim. Mas são situações que, de tempos em tempos, acontecem. E hoje vivemos, então, uma pandemia, o mundo inteiro, um vírus que atingiu o mundo inteiro, né? E nós temos que conviver, né? Tentar conviver da melhor maneira possível esse momento, né? E a espiritualidade nos instrui, né, que esses flagelos são acidentes passageiros no destino da Terra. Não vai acabar o mundo, como alguns às vezes pensam, né? Parece que é o fim do mundo. Não, é só uma passagem, é um período, né? Mas esses flagelos haverão, né, de cessar no futuro, quando todos nós e o próprio planeta Terra estivermos mais evoluídos, né? Quando a humanidade houver aprendido, né, a viver conforme os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, vivendo com amor, dispensando, então, os corretivos da dor. Isso tem lá na nossa apostila do ESG, é uma citação de Rodolfo Caligares. E muitas vezes esses flagelos, né, nos pegam de surpresa, né? E são independentes da nossa vontade, né? Como nós falamos, são tsunamis, são tornados, terremotos, pandemias, tempestades de areia, né? Tudo isso nós às vezes nem imaginávamos e daqui a pouco surge um tornado em determinado local do mundo, fome, seca, enchentes, pandemias, terremotos, enfim, né? Tudo isso são impositivos da evolução, fazem parte da vida, né? Claro que não fazem parte do nosso dia a dia, nós não vamos viver sempre com enchentes, com terremotos, com essas tragédias, né? Nos surpreendem, muitas vezes somos pegos de surpresa, mas desafiam a nossa capacidade intelectual de amenizar as consequências, porque através da inteligência do homem, muitas coisas já foram resolvidas, amenizadas. Por exemplo, muitas doenças de antigamente, de décadas, de séculos atrás, já não matam mais, já não fazem tantas vítimas como naquela época, porque já há medicamentos, já há vacinas, né, para essas doenças. Mas aí vão surgindo outras, que continuam desafiando a nossa inteligência, continuam desafiando o homem para a pesquisa. Nós vemos agora na pandemia. Quantas pessoas no mundo inteiro pesquisando remédios, estudando a vacina, já temos vacinas em fase de teste, né? Mas é preciso aguardarmos ainda, né, para a solução, para o que vai amenizar
acabar, sei lá, né, com o vírus, com a pandemia. É preciso ter paciência, é preciso aguardar. E temos várias pessoas, né, estudando para isso, pesquisando para melhorar as condições de vida da população, da humanidade, né? E tivemos ao longo da história também outras pessoas que pesquisaram outras vacinas, enfim, e tantos inventos que temos nos dias de hoje para facilitar a nossa vida. Então, esses flagelos constituem corretivos morais, né, para reparação de males perpetrados. São recursos da vida para impulsionar o progresso. O que parece que é tudo ruim, tudo uma tragédia, nos faz progredir. Inúmeros podem ser previstos e até atenuados devido à evolução da humanidade. Hoje nós já temos muitas vezes o alerta, tanto no rádio, no noticiário, tem alerta de ciclone na região, cuidado, né? Ou nas zonas lá de terremotos, já tem alerta de terremoto, de tsunami em tal localidade. Graças ao estudo, aos avanços tecnológicos, já se consegue, né? Não podemos evitar determinados flagelos, mas se der para prever, muitas vezes, tanto uma construção, daqui a pouco, num local que acontece seguidamente terremotos, vão se construir prédios mais fortes. Claro que conforme a intensidade vai destruir, mas a tendência sempre é melhorar os recursos para construções, né? Para prever, talvez aconteça, vamos tirar uma parte da população dessa região para que haja menos vítimas, né? Tudo isso é através da inteligência do homem que aos poucos se vai conseguindo fazer. Também, dentre os flagelos, né, constituíam impedimentos aos avanços e à saúde, e que ao longo do tempo são vencidos, né, porque hoje nós já temos saneamento, fertilização, prevenção de epidemias, né, seja por medicamentos, por hábitos de higiene, né, por vacinas. A gente vê lá na parte do Antigo Testamento, lá no Levítico, né, quanta coisa tinha lá que não era permitido para que o povo daquela época fizesse, para que se evitasse doenças. E são coisas que hoje nós fazemos habitualmente, né? Claro, agora estamos num período de pandemia, estamos assim com várias restrições e até um aperto de mão hoje já não é recomendado, né? Mas antes da pandemia, no começo do ano, nós nos abraçávamos e, enfim, tínhamos contato com as pessoas. Lá naquela época, quando a gente abre lá o Levítico para ler, vê várias coisas que às vezes até é meio engraçado, mas era conforme as condições de higiene para aquela época, né? Hoje nós já temos, que bom que já temos avanços, né, de medicamentos, de vacinas, e as condições de higiene são outras, para que possamos ter hábitos diferentes dos hábitos daquela época. E o Manuel Filomeno de Miranda também cita no livro Temas da Vida e da Morte, que também é uma terapia de processos obsessivos que dominavam grupos e coletividades, porque a obsessão, desde que o mundo é mundo, existe, né? Então, esse trabalho nos centros espíritas, seja de assistir palestra, de estudar no ESD, de fazer um apoio vibracional, né, nos ajuda também a nos mantermos mais equilibrados emocionalmente. E o homem recebe, então, né, essa inteligência que é possível, então, atenuar efeitos dos flagelos naturais. E quanto mais saber ele adquire, menos desastrosos se tornam os flagelos. E com uma organização sábia e previdente, neutralizará suas consequências quando não possam ser inteiramente evitados.
Então, como eu falei já há pouco, à medida que o homem tem essa inteligência, vai atenuando os efeitos de alguns flagelos destruidores, né? E é assim, então, que pouco a pouco essa necessidade lhe faz criar as ciências, que por meio das quais melhoram as condições, então, né, de habitabilidade do globo e aumentam seu próprio bem-estar. Então, graças às ciências, já temos muitas coisas, né, a nosso favor, para o nosso bem-estar, e certamente teremos muitas outras descobertas ainda que vão facilitar a nossa vida e atenuar os efeitos dos flagelos destruidores na vida de todos nós. E tendo o homem que progredir, os males, né, esses flagelos, essas dificuldades, são também um estimulante à inteligência, às suas faculdades físicas e morais, a procurar os meios de evitá-los. Se nada tivéssemos que temer, nada inventaríamos nem descobriríamos. E muitas vezes é assim, se está tudo muito bom, muito calmo, a gente fica lá acomodado. Às vezes a dificuldade nos faz ter que sair dessa situação, encontrar uma maneira. Né? E a dor é o aguilhão que impele para frente, na senda do progresso. E aí a gente lembra, né, que aguilhão é aquela vara com ponta afiada, né, que fica nos empurrando lá, nos forçando. E lembremos sempre da frase que Jesus diz para Saulo de Tarso, né? Não recalcitre contra os aguilhões, ou seja, não luta contra algo que te machuca, né? É preciso tentar sair, tentar achar uma solução para nos melhorar e não ficarmos ali dando murro em ponta de faca, como a gente costuma dizer, né? Bem, Agora sim, os flagelos não são só os naturais. Ah, os piores que os que são os ocasionados pela ação do homem, que se constituem, segundo a espiritualidade, uma grave infração à lei de Deus. Porque muitas vezes eles são provocados pelos seus vícios, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela sua ambição, sua cupidez e de seus excessos em tudo. E nós vimos, né, citando agora novamente a questão lá de Beirute, né, que foi a cupidez, a ambição de querer ganhar e aí armazenar aquilo de qualquer jeito, né? E aconteceu todo. Nós temos que citar Brumadinho, que também, para economizar dinheiro nas barragens, fez barragens muito frágeis, né? E se destruiu aí um rio, se destruiu 2 cidades. Então, tudo isso, esses flagelos ocasionados pelo homem, é pela sua imperfeição. Mas sigamos. Olhem só, quais são os flagelos que a gente pode citar, né? Nós temos ali os refugiados. Hoje isso é um flagelo para a humanidade. Pessoas que vivem em países miseráveis. Muitas vezes essa miséria é ocasionada pela exploração, pela ganância de países maiores. E que levam essas pessoas, então, a deixarem seus países para buscar melhores condições de vida para suas famílias. Isso se transforma num flagelo porque também há os aproveitadores, a ganância de aproveitadores que levam milhares desses refugiados em barcos precários para atravessar ali, principalmente o mar Mediterrâneo, entre a África e a Europa. E a gente já viu, né? Já são milhares são mais de 10 mil, 15 mil que já morreram afogados no Mediterrâneo, e a gente nem colocou a imagem aqui porque ela é muito forte, mas lembramos que teve um menininho cujo corpo veio dar à praia, né? E que chocou o mundo inteiro. Um menininho, se não me engano, um menino sírio, né? Que acabou naufragando junto à sua família. Nós temos lá, já citei lá Beirute, né? Nós temos a poluição do ar, do solo, da água e que prejudica o próprio homem para que poucos ganhem dinheiro. Citei também Brumadinho, né? De todas essas questões, né, que acabou, né, por causar esse acidente terrível, matou milhares de pessoas e sem contar o dano imenso
meio ambiente. As queimadas, agora recentemente fomos notícias internacionais, nos meios internacionais das queimadas, estamos destruindo o nosso ambiente, matando a nossa fauna e principalmente prejudicando pessoas, porque toda essa consequência dessas ações vão se resumir em alterações na meteorologia, no tempo, né? E muitas vezes essas queimadas, elas acabam com a umidade lá no norte, que não vem para o sul, e acabamos ficando sem chuvas aqui, e a nossa agricultura é prejudicada. Bem, mas esses flagelos provocados pelos homens, né, eles revelam a predominância da natureza animal do homem sobre a sua natureza espiritual. E transbordamento de paixões. Paixões dentro daquele conceito que Kardec e Descartes diziam, que as paixões são aquelas atitudes que são irracionais, aquelas atitudes que o homem não controla. No estado de barbárie, os povos conhecem um só direito, o do mais forte. E aí, a causa das guerras e das calamidades, que essas acarretam, não, as guerras. Das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo mais forte. A gente vê isso no mundo inteiro, né? Hoje, principalmente naquela triste cenário da África, né, em que as guerrilhas matam as pessoas que habitam os países que possam supostamente apoiar os governantes. São mortos pelas grandes guerrilheiros. E da maior parte das enfermidades, porque as ações do homem também podem trazer enfermidades. Os cientistas nos alertam que esse desmatamento todo da Amazônia e o degelo das calotas polares podem liberar vírus que há muitos anos estavam presos nesses lugares e que podem trazer calamidades tão grandes quanto essa atual pandemia do coronavírus. Aí, por isso é que, né, para tais povos, esses que se acham melhores do que os outros, mais fortes, o direito da guerra é um estado normal. Eles acham que pode guerrear tudo, pode entrar, invadir países, pode ir lá explorar os seus recursos, sair, pode matar o povo local. Então vejo que o homem ainda está muito próximo do seu lado animal, muito mais do que o seu próximo, do que o seu lado espiritual. E o mais doloroso, esse flagelo da guerra. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Olha só. Porque ele lhe evita as causas. Quer dizer, o homem evolui e não vai ter essas causas. O seu egoísmo vai diminuir. Não é verdade? O seu orgulho também. O seu amor ao próximo vai aumentar também. Fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. E aí a gente vai se perguntar, mas como é que se faz guerra com humanidade? É uma pergunta, assim, que é, né, que não cala. Como parar a guerra com humanidade? Pois eu lembro aqui nessa fotografia, a gente tem aí a Cruz Vermelha, né? Eu lembro da ação de Henri Dunant, que foi o fundador da Cruz Vermelha. Ele passava por uma guerra na Batalha de Solferino, na Itália, em 1859. Notem, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Veja como o Espiritismo, né, como já tem os capítulos que se estuda, ele promove a evolução da humanidade. Em 1859 ele passava por essa batalha e ficou horrorizado, porque os feridos, aqueles de baixa patente, os soldados, eles eram largados nos campos para morrer. Apenas os oficiais que faziam parte da aristocracia dos países e os seus generais é que eram atendidos em casas de ferimento de guerra. Ele, então, organiza em toda a região, nas igrejas, nas tabernas, nas pousadas, né? Nas estalagens, que na época, ele organiza hospitais de campanha para salvar esses pobres coitados. Em 1863, ele já imbuído dessa missão de humanizar a guerra, ele então funda a Cruz Vermelha Internacional com apoio de vários países, inclusive da Suíça, seu país, tanto que a sede da Cruz Vermelha é em Genebra, na Suíça. Então veja o quanto, né, é possível humanizar a guerra. Apesar dessa questão, quando a gente lê, parece tão impossível. E hoje, a nossa guerra é muito mais tecnológica, né? Apesar de não ter sentido se fazer guerra entre os povos, mas ela é tecnológica.
né? Hoje os aviões já não têm mais pilotos, né? As bombas, infelizmente, né, ou felizmente, já têm uma mira certeira, cirúrgica, que acabam não explodindo em lugares onde não há interesse, né? Os alvos civis, como dizem. Mas a Cruz Vermelha também teve que enfrentar essa animalidade do homem, porque em alguns lugares não aceitava a cruz porque ela lembrava os cristãos. Então se criou o crescente vermelho. Esse Czinho que tem ali, né? É o crescente vermelho que se faz, onde se fazem os trabalhos em países muçulmanos, principalmente, né? Que sempre há aquela animosidade contra cristãos. E do lado tem o cristal vermelho. Então, lugares onde não se aceita os cristãos nem os muçulmanos, há o cristal vermelho, então, para aceitar as características locais. O ser humano, segundo nossos orientadores espirituais, não está preparado para viver a paz. Olha só, nós não estamos preparados para viver a paz. Aí voltamos lá do início, né? Que esses flagelos são muito mais a demonstração do lado animal dominante no homem do que o seu lado espiritual. A guerra, ao lado das graves tragédias, é um doloroso processo de conquista da liberdade e do progresso. Infelizmente, não é verdade? A causa está no atraso dos indivíduos e sociedades humanas. Derivam das paixões desordenadas que tomam o caráter de violência. Olha só, né? Que as paixões humanas, o homem ainda tomado pela sua irracionalidade. No futuro, quando a Terra passar para o mundo de regeneração, estando o planeta livre de expiações, as guerras serão banidas. Mas somente quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que lhe é necessário para cumpri-los, pois a consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. Quando a gente estuda as leis morais, que estuda a lei natural ou a lei divina, a gente sabe, né, que a lei está gravada na consciência do homem. Deus lembra o homem por Messias e profetas, e o nosso mentor, o nosso mestre Jesus, trouxe essas lições de amar ao próximo. Encarnados com a missão, outros encarnados com a missão de esclarecer e moralizar e melhorar. Vide Chico Xavier, Divaldo Franco e Mahatma Gandhi, né? Para não falarmos só de cristãos. Mas falamos de Mahatma Gandhi, do grande líder hindu da Índia. E os espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Vejam só, né? A gente não está desamparado. Se o homem se conformasse com as leis divinas, se pouparia dos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim não procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Temos o livre-arbítrio, mas também temos a responsabilidade de arcar com as consequências de nossos atos. Bem, e Deus, que é bondade, ele põe o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Muitas vezes, como nós vimos, o homem torna esses flagelos piores, seja por orgulho, por egoísmo, por vaidade. Acontece um flagelo natural muitas vezes, mas ele torna o como resolver os problemas todos daquela comunidade onde houve o flagelo, né? O homem torna tudo pior. E vemos agora também no momento de pandemia, né? Quantas pessoas que não estão sabendo lidar da melhor maneira com essa pandemia. Então, chega um momento na nossa vida que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe que o homem, né, impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Chega um momento que a dor, que o sofrimento é insuportável. E aí a gente tem que dizer, não chega, alguma coisa tem que acontecer. E essa transformação, muitas vezes, vai depender de cada um de nós.
né? Não vai ser o outro que vai fazer alguma coisa por mim. Claro que outras pessoas, nós sempre podemos nos auxiliar uns aos outros. Por mais difícil que seja o momento, né, eu posso auxiliar o meu irmão, por mais que eu também esteja sofrendo consequências danosas de um flagelo, seja natural, seja provocado pelo homem, mas eu posso ajudar alguém. E se nós pensarmos como coletividade, juntos, cada um vai poder se ajudar um pouquinho de uma maneira e aquele momento vai ficar um pouquinho mais fácil para todos. Instruído, então, pela experiência, né, por várias vivências, o homem se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por seu livre-arbítrio. Porque ali nós temos dois caminhos, né? Qual é o caminho que nós vamos seguir? O caminho tortuoso, o caminho difícil, ou o caminho conforme os ensinamentos de Jesus? Quando se toma o melhor caminho, é por sua vontade. Quando toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. Bom, eu vou escolher esse caminho aqui, eu vou escolher o caminho do bem, eu vou escolher o caminho da solidariedade, da compaixão, do amor ao próximo, porque eu sei que esse é o caminho melhor. O outro lá vai ter mais sofrimento. Ou o outro lá eu já fui, eu não quero mais passar por ele. Né? Tem tudo isso. Essa necessidade, então, de nos melhorarmos, né? Essa necessidade constrange o homem, né, a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz. Do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Houve um tempo que se descobriu que o fogo ia facilitar muito a vida do povo daquela época. Para o preparo de alimentos, para aquecer. Né? Se descobriu que a roda facilitava bastante o dia a dia. E assim como tantos outros inventos que nós temos até chegando aos dias de hoje. Né? E o homem tem que seguir usando a sua inteligência, estudando, pesquisando, para cada vez mais termos, né, coisas úteis para facilitar o nosso dia a dia, para atenuar muitos problemas que temos no nosso dia a dia, para descobrir cura de doenças, né? É com a inteligência. E esses sofrimentos dolorosos, né, que são os flagelos destruidores, então eles fazem parte, né, dessa programação reencarnatória. Muitas vezes a gente não sabe por que está passando por isso, por que aquela região lá tem furacões, tem tsunamis, tem terremotos, mas temos que pensar que não vivemos só nessa vida daqui. Já tivemos outras encarnações, né? E todo efeito tem uma causa. Então, essas misérias são efeitos e têm uma causa também. E lembremos que Deus é justo, né? E sendo Deus justo, essa causa é justa. Nós podemos não compreender por que acontecem os flagelos, por que estamos passando por determinada situação, né? Mas temos que lembrar da bondade de Deus, temos que lembrar da justiça divina. E se não encontramos respostas, né, na vida atual, há de estar numa existência passada, precedente. Não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra vida. Então, muitas coisas, às vezes, nós não conseguimos ter a explicação, por que acontece tal coisa, né? E os flagelos sempre existiram, né? Ao longo da história sempre teve. Nós vemos lá, começou o videozinho ali com a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia, foi lá no século I. Né? E essa destruição está lá no final no último capítulo do livro Há 2000 anos. Né? Ao longo da história, tivemos várias epidemias, pandemias, que eram as pestes. Lá no livro Renúncia tem um capítulo que tem, se eu não me engano, era uma
epidemia de varíola que aconteceu na Europa, né? Num determinado capítulo do livro eles narram a epidemia. Né? E para quem se interessa nesse assunto flagelos destruidores, no livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco, o Manuel Filomeno vai acompanhar as equipes socorristas das vítimas, dos desencarnados do tsunami que aconteceu na Indonésia alguns anos atrás. Manuel Filomeno vai lá e acompanha o socorro às vítimas do tsunami. Né? Então, ao longo da história, ao longo do tempo, vão acontecer mais tragédias, mais flagelos, mas temos que saber viver com eles. E a guerra, esse monstro de mil faces, e aqui não seria só a guerra entre países, né, mas nós também, às vezes, fazemos umas guerras, começa no egoísmo de cada um, na discórdia do lar, na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina. Né? Ou seja, esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade ainda nos causam muitos males, muitos sofrimentos. Mas esses sofrimentos desaparecerão. Mas somente quando tivermos e conseguirmos realmente praticar, vivenciar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Quando conseguirmos realmente pensar no próximo, pensar nas consequências de determinado ato. Né? Se eu sou ganancioso e daqui a pouco eu faço uma obra mal feita que pode vir a desabar, né? Eu estou pensando nas consequências que pode ter isso, quando eu jogo um lixo na rua que vai entrar no bueiro, que o dia que chover vai alagar a minha cidade e que vai causar transtornos, a gente pensa nisso. Então, quando realmente conseguirmos pensar no próximo, nos olharmos como irmãos e sempre, na medida do possível, nos ajudarmos, né? Aí sim, tudo vai ficar mais fácil para todos nós, né? Quando conseguirmos, né, praticarmos os ensinamentos de Jesus, fazendo com que os habitantes da Terra se amem como irmãos. Tudo ficará mais fácil para todos nós. Essa era a nossa reflexão.